Agora eu quero entrar em João capítulo 6 com vocês. Nós temos três histórias bonitas, ou três, vamos dizer, bênçãos aqui nesse capítulo, João 6. Nem todo o capítulo, que não dá para ler tudo, não. Isso, capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Isso aqui é repetido constantemente aqui. Não vamos ser hipócritas, religiosos. Não, a igreja só quer saber de cura, a igreja só quer saber de milagres. Não, a igreja quer saber de almas. Mas para trazer almas, nós precisamos de mostrar que Jesus Cristo cura. Já cansei de repetir, eu não vim para a igreja para ser salvo, eu não vim para a igreja para ser batizado com o Espírito Santo, eu não vim para conhecer os dons espirituais, eu vim para ser curado de depressão. Eu tinha perturbação na mente que eu pensava em me matar. Quantas vezes eu tentei, entenda? Coloquei assim, em ação, uma execução para terminar com a vida, bem que me dava um medo tremendo e eu não fazia. Mas nem dou, porque esse negócio de suicídio é muito melindroso de falar, que você não tem que nem falar muito para não dar ideia para ninguém. Mas às vezes eu via filme assim, e eu pegava naquilo ali, que é desse jeito que eu vou fazer. E Jesus me libertou completamente. Aí sim, ali eu ouvi que Jesus tinha muito mais, que Ele perdoava os meus pecados, Ele me fazia uma nova criatura, entenda que Ele tinha uma vida linda para mim, uma eternidade. Aí lembrei depois, muitos anos, que eu estava em 74, eu tinha um curso ministrado pela Aeronáutica, era do Senac, ministrado pela Aeronáutica, Campos dos Afonso, do Rio de Janeiro. Aí, Campos de Material dos Afonso, da Aeronáutica. E eu fazendo lá, tinha um culto no meio-dia, na hora do rancho, depois do rancho, depois do almoço, e eu assistia, e eu sonhei até com a minha salvação. E aí Deus me fez lembrar de tudo. Tudo bem, eu aceitei a salvação, mas entenda que eu fui para a igreja para ser curado. E essa pessoa hoje, não, essa igreja só querem saber de milagres, só procuram Jesus, está aqui. Por que essa multidão, vamos repetir, e grande multidão seguia? Por quê? Via os sinais que operava sobre os enfermos. Isso é importante, é necessário, já explico, repito, se eu não ver milagres, não vou deixar de crer em Deus, mas tem gente que só vai vendo milagre. Bem, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Cuidado, e nós também podemos ser provados. Algumas situações, o que fazer diante daquilo. Temos que olhar lá no passado as histórias, que é os exemplos de um homem chamado Josafá, que 3 nações poderosas se levantaram contra ele. E sabe o que ele falou para Deus? Deus, eu não sei o que fazer perante essa grande multidão que vem contra nós, porém os meus olhos estão postos em ti. Então, quando você se deparar com a impossibilidade, você fala para Deus a mesma coisa: Deus, eu estou olhando para ti, o Senhor vai me dar a direção. O Senhor vai me dar a direção. Uma senhora contou no outro culto que ela teve um derrame, perdeu 20% do cérebro, ficou só com os olhos abertos assim, tudo a filha tinha que colocar na boca, tudo, mas aí ela foi participando do SOS, lá com o missionário, não sei, o show da fé, com o missionário, foi dando a água, abençoando, ela foi recuperando os movimentos e tudo, mas não andava, né? E Deus colocou no coração dela, ela falou para Deus, que Deus deu a direção. Deus, eu vou falar na igreja do corredor dos milagres. Eu não vou na igreja, mas eu vou fazer o corredor aqui. Ela fazia o corredor da cama dela até uma parte da casa. Ela ia se ajeitando lá, ia. Daqui a pouco ela começou a andar. Quer dizer, Deus dá a direção. Não seja precipitado. Aqui o Filipe vai dizer para ele assim. Mas dizia isso para ele, onde compraremos? Mas dizia isso e Filipe responder, 200 dinheiros de pão, quer dizer, 200 dias de trabalho, poderíamos equiparar hoje o quê? Uns 6 mil reais, 7 mil reais. Não dá para comprar esse pão para todo mundo, não. Para cada um deles, tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Esse André não aparece muito, não. Quem aparece mais na Bíblia, André ou Pedro? Pedro. Mas quem ganhou Pedro para Jesus? Foi André.
O André que apresentou Pedro. Às vezes acontece. Você leva uma pessoa, apresenta uma pessoa, e aquela pessoa ali, ela passa a ser mais importante, até, ou pelo menos não digo mais importante, não é a palavra certa, uma pessoa até mais usada, como o caso de Marta e Maria. Quem levou Jesus para casa? Marta. Marta levou Jesus para casa, mas quem assentou os seus pés? Maria, para ouvir a palavra. Então isso acontece. E o André, ele passa, além de apresentar o Pedro, nessa ocasião, e depois ele leva também os gregos, os homens sábios, até Jesus também. Então o André, devagarzinho, ele vai aparecendo na história bíblica. Bem, e ele diz assim, Filipe respondeu, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Comeram à vontade. Qual é o segredo aqui? Fazer o que ele manda, irmão. Faz o que ele manda. Ele manda. A Maria teve essa sabedoria, aqui em João, volta um pouquinho, no capítulo 2. Eu falo nos casamentos, que toda mulher tem que ter a sabedoria de Maria. Mas não é só mulher não, o homem também. O quê? E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Aí nós temos que ter uma interpretação histórica aqui, que naquela época, entenda, quando os pais estavam presentes, os filhos não se manifestavam. Quando ela fala com ele, sua mulher, mas que tenho eu contigo? Então, nesse momento, Maria faz um reconhecimento muito grande, que diante dela estava muito mais o filho, que ela carregou no ventre, o filho que ela amamentou, o filho que ela deu banho, trocou de roupa, como qualquer mãe faz, entenda? Como qualquer mãe faz, ele fez isso. Ela reconheceu aquele que ela levou, ensinou as primeiras palavras, tudo né, que a mãe ensina, ela deixou tudo de lado, ela entendeu que diante dela estava o Senhor. Fazei tudo quanto ele vos disser. Ela reconheceu, Maria, que ali estava o Senhor. Nós temos que reconhecer. Nós temos que ter a sabedoria que teve Maria, de reconhecer que Jesus é o Senhor. Deixou ele fazer tudo. Nós conhecemos a história rápida aqui, tá? E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, medida, né? E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo o mestre Sala provou água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse-lhe, todo homem, põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Atenção, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até ali eles estavam seguindo Jesus, tinham Jesus como mestre, queriam aprender com ele, mas ainda não acreditavam. É importante, meu irmão, o mundo tem que ver para crer. Repito, nós que já conhecemos a Jesus, que já nascemos de novo, que fomos remidos, fomos lavados pelo sangue, temos o Espírito Santo, nós aprendemos, nós temos que crer para quem crê, verá a glória de Deus, mas o mundo tem que ver. Ele tem que ver. E os discípulos, no começo, precisaram de ver, como nós também. Eu, quando eu cheguei, eu vi. Entendo, quando o obreiro orou por mim, que eu manifestei lá, que eu estava com um problema espiritual sério, meu corpo tremia todo, que eu saí dali totalmente mudado. Já começou uma libertação. Eu ficar ali, vou ficar firme agora. Mas eu já tinha ido em outras ocasiões. Eu já tinha ido. Por isso, o pastor, o obreiro, ele tem que se consagrar. Porque são vidas que estão ali, que podem nunca mais voltar. Então o pastor deve se consagrar, o obreiro deve se consagrar, para quê? Para o povo ver. Eu vi naquele dia, como você também, alguma coisa chamou a sua atenção.
Entenda? Chamou a sua atenção. Às vezes não é um milagre da cura, às vezes é um milagre de uma palavra. Veja o caso, se você acompanhar a história de Filipe e Natanael. Natanael não viu milagre, viu uma palavra. Jesus chegou e disse: ele é um israelita em quem não há dolo. De onde você me conhece? Eu te vi antes que Filipe te chamasse, dando tudo debaixo da figueira. Tomou um susto. Você é o Cristo. Acreditou por causa daquela palavra. Porque certamente aquilo foi uma palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É que o mundo evangélico, o pessoal pentecostal primeiro, costuma dizer divina revelação. Já ouviram falar? Né? Ele deu uma revelação. Eu te vi debaixo da figueira. Ele ficou espantado. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Era uma coisa entre ele e Deus. Como é que se foi uma coisa entre ele e Deus, como é que Jesus sabia? Porque Jesus era o próprio Deus que ali estava. Então, vem. Então, o pastor tem que se consagrar. Às vezes é um milagre que vai chamar a atenção das pessoas. O pastor Vanderlei, o pastor Fernando é o nosso líder de Curitiba, do Paraná. E o pastor Vanderlei é de Rondônia. Os dois me contou que quando eu estive lá, quase mais uns 20 anos atrás, ou mais ou menos, tinha uma senhora, que vocês já ouviram esse testemunho, uma senhora morena forte, e ela tinha uma ferida na aberta, a perna dela estava bem inchada. A ferida, pessoal, era um buraco assim que dava para enfiar uma mão fechada. Eu senti no coração de orar por ela. Pedi que todos ficassem de olhos abertos, e tinha umas 600 pessoas lá naquela reunião, entende? Eu mandei estender, foi antes da pandemia, tá? Eu mandei estender as mãos, entende? Muito antes, já falei o tempo aí, mais de 20 anos. E diante dos olhos de todos, o buraco foi fechando. E um dos pastores, não sei qual contou bem, pastor, aquilo mexeu comigo, isso mexe. Então a pessoa tem que ver. Eles viram ali o sinal da água transformada em vinho. O homem, Natanael, foi uma palavra, não sei o que chamou a sua atenção. No meu caso, eu vi também. Mas aqui o que eu quero voltar e terminar já com isso assim. Jesus principiou assim, depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Basta para nós. Vamos voltar ao capítulo 6, que ainda não terminamos lá. Então, quando eles comeram como desejaram. Meu irmão, ele supre as suas necessidades. Terceira lição aqui. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Não deixe perder nada que é dado por Deus, irmão. Tudo que é dado por Deus, nós devemos de guardar. Revelações. Pastor Jaime, Deus me deu cada palavra. Guarda, você vai precisar dela. Vai. Nem que você não vá usar pregador. Pode ter certeza disso. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que o haviam comido. Não sei se você já questionou isso com você, ou fez uma pergunta para você mesmo. Para quem ele deu aquilo ali? Lembra que o dono do peixe era um rapaz, menino, né? Que tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. Não estou preparando você para depois passar sacola de oferta, não. Entenda? Mas o que você dá para Jesus, irmão, ele restitui para você. E multiplicado, você pode ter. Mas o bom é que quando você dá, então não estou querendo filosofar, mas quantas pessoas você vai alimentar? Com a sua doação, com o seu dízimo, a sua oferta, você faz isso. Mas também com a sua oração. Pronto, não vamos ficar só nessa parte, não. Nós precisamos dos 3 grupos na igreja. De quê? De pregadores, precisamos de intercessores e de patrocinadores. Às vezes você é usado nos 3 ministérios. Você é usado nos 3. Então você é usado como pregador, como patrocinador, como intercessor. Às vezes você se destaca num, né? Alguém se destaca. Eu, por exemplo, sempre digo, pregador, eu não fui chamado para enriquecer. Paulo disse que foi chamado para enriquecer a muitos. Com a mensagem que nós pregamos, muitos, mas Deus pode levantar colunas, pessoas que vão enriquecer, pessoas que vão ser abençoadas no mundo espiritual, vão abençoar a empresa deles, o trabalho deles, a carreira deles, e vão ser colunas da casa de Deus, é verdade. E você vai saciar, quer dizer, a fome de muita gente. Mas terminando agora essa parte. Diz, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Até aí tudo bem. Cuidado, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Aí ele fica ali em oração, mas aqui a mensagem final é essa, abra os olhos, cuidado, não deixem as pessoas darem para você o que Deus não quer dar.
O ministério é dado por Deus, quer dizer, a função é dada por Deus, a direção é dada por Deus. Mas vamos voltar sempre ao início aqui. Então, o que nós vimos aqui? Lições importantes. Primeiro, somos provados, e quando estivermos diante de uma dificuldade, diante de uma impossibilidade, o que temos que fazer? Ouvir o Senhor. Não devemos dizer, não sei o que faço, não sei o que faço. Senhor, eu posso não saber o que fazer, mas meus olhos estão postos em Ti. O Senhor vai me dar a direção. Porque para o Senhor não é impossível. Pessoal, você tem contas para pagar e não vê com essa pandemia que está aí agora. Quantas empresas fecharam, quantas pessoas perderam o emprego, não é verdade? Quantos estão sem? Não deixa de dizer, eu tenho um Senhor que supre todas as nossas necessidades. Então vimos isso. Não podemos perder a paz, não podemos desistir de maneira alguma. Depois olhamos um pouco mais na frente, vimos um caso do André aqui, que foi um homem usado por Deus, não com tanto destaque quanto Pedro, mas o que ele fazia foi importante. Aí vimos mais a lição, que o Senhor Deus dá até mais do que pedimos ou pensamos. Eles comeram o que queriam, muito mais. E depois vimos o final, que não deve se perder nada do que Deus tem nos dado. Essa é a palavra para você.